Olá a todos, meu nome é Alex, eu sou professor e tutor da turma FDY, segundo módulo do curso de Desenvolvimento de Sistemas. Estamos na Agenda 15, não deu para gravar na semana passada, acabei passando por uma cirurgia, na vista, ainda estou me recuperando, e daí, por causa disso, a gente não teve o encontro síncrono na quinta-feira e nem na sexta-feira. Eu imaginei que eu conseguiria fazer na sexta-feira, mas ainda estava de atestado, ainda estava precisando me recuperar. Bom, e falando em se recuperar, também estamos passando por um outro momento de recuperação. No caso, é restauração aqui do Visual Studio 2022. Bom, então, o que está acontecendo? Eu fui colocar o projeto para executar dentro de 2022 e ele começou a dar uma mensagem de erro e uma das possíveis soluções é fazer um downgrade. Acabei de fazer um update e esse update ele não está funcionando corretamente. Enfim, eu estou tentando fazer esse processo para daí a gente poder executar. Na nossa agenda, a gente vai ter que ver duas coisas aqui diferentes. A gente vai ver não só o conteúdo dessa agenda, mas a gente também vai ver um pouquinho sobre o nosso simulado, tá? Então, a gente já tem uma avaliação, do final do semestre, já prevista para acontecer agora que estamos entrando no mês de junho. Então, para isso, a gente também tem um simulado, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aonde que está esse simulado, beleza? Então, aparece em todas as aulas. Lá no finalzinho vai aparecer para vocês a prova, o simulado e orientações do exame, tá? Então, do nosso simulado, a gente tem isso daqui. Já era para ter visto na semana passada pelo menos 10 questões. Como não vi, então vou ver a partir daqui 15 questões, e daí no próximo encontro síncrono, que vai ser ainda essa semana, daí a gente já vê a continuação. Tudo bem? Bom, então aqui vão cair perguntas da disciplina de TI, a parte de banco de dados, um pouco sobre inglês e a parte lá de PHP. A gente vai ter o DS, né, a primeira parte, e também de .NET. Então, eu vou acompanhar aqui somente as perguntas de .NET, tá? Perdão, só da parte de DS, com PHP também. Beleza? Até 15. Então, vamos lá, questão 2. Essa daqui faz parte do nosso .NET MAUI. Vinícius está desenvolvendo um aplicativo de autenticação para a empresa Elephant Kids, usando o .NET MAUI. Ele deseja configurar botões que permitam a navegação entre as telas do aplicativo, garantindo uma experiência de usuário fluida e segura. Baseado no que você aprendeu sobre o comando, o uso de Command, Link-Queue e Secure Storage, a opção que representa a forma correta de configurar um botão que navega para uma nova página, considerando também boas práticas de armazenamento seguro de dados e de autenticação, é representada por, e daí aqui a gente tem é, algumas opções. Então, sobre o uso de command, a gente tem a expressão do uso do command apenas na alternativa B, tá? Se a gente for analisar como que está descrito o uso do comando, né, para fazer a navegação, o comandinho que a gente vai utilizar de navegação é o navigation push async, tá? Então, somente nas opções que a gente tem de push async, a gente tem essas aqui, tá? Outra coisa, na hora que nós estamos falando do uso do command, né, então a gente precisa, então, criar um novo comando. Esse daqui, ele faz, então, uma agregação de um event handler, né? E daí é que ele não está usando o conceito do nosso command, ele está utilizando outro conceito para vincular o clique do botão para uma ação, tá? E a ação, ela também é para a página de cima, tá? Então, aqui na pergunta 2, a alternativa correta é a letra B. Aqui eu tenho o gabarito, tá? Então, 2, letra B, ok? Beleza, continuando. Vinícius está finalizando o desenvolvimento do aplicativo de autenticação da empresa Elephant Kids, usando o .NET MAUI. Ele precisa armazenar de forma segura o token de autenticação do usuário. Com base no que você aprendeu sobre o uso de Secure Storage no .NET MAUI, a maneira correta de salvar um dado sensível no aplicativo é utilizando a linha de código, e daí nós temos aqui as nossas opções. O único que está fazendo uso de Secure Storage, novamente, é a alternativa D. Então, a gente precisa passar o nome de qual é
a variável que será gravada de maneira segura e qual é o valor. Então, aqui ele está falando qual é o nome, que ele vai ser o token de autorização, e o outro vai ser, de fato, o valor desse token, tá? Então, apesar do nosso contexto ele estar bem superficial, o comando em si é desse aqui que a gente vai utilizar. Questão 3, alternativa B. Beleza, daí a 4 não é nossa, a 5 também não é nossa, a 6 não é nossa, a 7 é. Mão de obra especializada, eis a questão. Contar com uma equipe de profissionais qualificados em programação é um dos principais desafios no desenvolvimento mobile. Eles desejam trabalhar em grandes projetos mobile e, para isso, precisa preparar-se para quando uma oportunidade surgir. Ela entende que, no desenvolvimento de interfaces para aplicativos, é essencial que o usuário interaja de maneira intuitiva e que as ações estejam claramente definidas. No .NET MAUI, para inserir um botão com a ação de sair do app em uma tela, deve-se definir o botão em XML e atribuir um manipulador de evento clicked, onde application.current.quit é executado. Aqui, em partes, a gente tem, né, de fato, uma definição de um novo botão e também um manipulador de eventos, um event handler, de maneira dinâmica. Tudo bem. A diferença é o comandinho que nós estamos utilizando aqui, que é o nosso application.current.quit. A gente poderia ter outra opção, não somente essa, tá? Então, só um detalhe. Inserir um botão em uma grid configurá-lo com o comando ESCAP. Isso a gente não tem, essa parte de utilizar um comando ESCAP, e não é necessário que a gente utilize o grid. Criar um estilo personalizado para o botão com text color, head e clique de ESCAP, App Handler. Apesar de a gente precisar de um manipulador, não é somente colocar o nome associado, a gente tem que ver qual é o comando que precisa ser executado, tá bom? E configurar um linear gradient brush opa, no fundo do botão e definir Action Close App. Então, aqui a gente precisa de fato fazer a mensagem quit, que ela seja executada no aplicativo que ele está em execução, o application count. Questão 7, alternativa A. Meu mouse está dando duplo clique aqui. Beleza, continuando. 8, aqui é com PHP. Eduarda é analista, programadora web na empresa Companhia do Game, Cia do Game, e trabalha no desenvolvimento da página institucional. Eliana, supervisora de desenvolvimento, enviou para Eduarda sua nova tarefa, que possui duas etapas. A primeira etapa do trabalho de Eduardo consiste em realizar conexão com o banco de dados utilizando o driver MySQL. Para isso, ela recebeu as seguintes informações: IP do servidor, 192.168.5.125, base de dados, companhia do game, usuário e o select e senha db select pass. A conexão será alocada em uma variável denominada com, e deve ser verificado se houve falha. Com essas informações, Eduarda desenvolverá a seguinte codificação. Então, aqui, a gente precisa lembrar do conceito do uso de variável, que é com a expressão do símbolo de cifrão, tá? E aqui a alternativa dela já não consiste com isso. Então, a gente já pode descartar, tá? Outra coisa, o IP do servidor, ele deve estar entre aspas, tá? Então, a alternativa B, a gente já tira. Daí, a gente só fica entre a alternativa da letra A, da letra C, tá? Acontece que na hora que a gente faz a nossa conexão, tá? A gente fala qual é o servidor, o banco de dados, o usuário e senha. Só que no PHP ele é diferente, tá? Então, primeiro a gente acessa o servidor e depois do servidor a gente altera qual é o nosso banco de dados, tá? Então, a forma de a gente utilizar deveria ser essa letra C, tá? Só deixa eu confirmar, porque de fato a gente faz a conexão para a estação, para o arquivo, e a gente fornece a nossa credencial. Só que no MySQL é o contrário. Primeiro é a nossa credencial,
e depois a gente fala o final do nosso destino. Porque a gente utiliza um comando que é para ele selecionar qual é o banco de dados. Então, questão 8, a alternativa correta, letra A. É isso mesmo. Tá? Depois, continuando, a segunda etapa da tarefa desempenhada por Eduardo consiste em montar uma tabela na página web da empresa, com todos os dados contidos na tabela jogo demonstrado a seguir. Então, nós temos ID jogo, nome e valor. Os tipos de dados, respectivamente, inteiro, varchar e double. Eduarda recebeu um array chamado resultado, contendo o retorno da consulta. Para obter a tabela de acordo com a imagem enviada por Eliana, deverá realizar a seguinte codificação. Então, a gente precisa fazer uma estrutura de repetição, tá? A expressão que está sendo utilizado aqui dentro, ela só cabe para o comando for each, tá? Então, para cada campo que nós temos dentro, né, de resultado, a gente utiliza uma outra variável. Então, dentro da expressão, a alternativa A e B, a gente descarta, só fica com C e D do uso do for each. Então, a gente primeiro fala palheiro, né? Aqui não é o comando agulha no palheiro. Existe um que, assim, esse aqui é o contrário, é o palheiro e tira a agulha. Então, a gente fala de onde que a gente tem e o que que a gente vai retirar. Então, aqui é da linha. Então, para cada linha que a gente vai exibir as informações, o ID jogo, nome e valor. Então, questão 9, alternativa correta, letra D, ok? Depois, questão 10 não é nossa, questão 11 não é nossa, questão 12 não é nossa, questão 13 não é nossa, questão 14 não é nossa, questão 15 não é nossa, tá? A questão 16 ela começa a ser a nossa, só que daí isso daqui a gente já começa a ver na próxima agenda, tá? Pessoal, não vou conseguir abrir aqui o projeto, né? Também não está funcionando, não está executando. Tentei também em versões anteriores de projeto que eu tenho de semestre passado, não consegui executar, então por isso que eu estou fazendo esse processo de fazer essa restauração. O correto seria eu fazer um downgrade, né, para conseguir fazer o teste correto, que nem eu acabei de mostrar aqui da instrução, no caso, para a versão 17.14.9, tá? Então, aqui não está falando qual é a versão que eu estava utilizando, mas é 17, era ponto 14 também, mas eu acho que já era 30, alguma coisa assim, tá? Bom, então, entretanto, né, a gente tem aqui o código que a gente consegue dar uma olhada no repositório do professor Tiago, tá? E eu estava lembrando, eu não tinha visto isso direito, tá? Deixa eu até voltar aqui um pouquinho no link, que eu apareço aqui como um colaborador, né? Eu tinha mostrado também, justamente quando eu estava no semestre passado, fazendo encontro síncrono junto com o professor Tiago, que a proposta de a gente estar utilizando o GitHub não é somente para a gente ver o código de vocês, é para vocês estarem trabalhando com desenvolvimento em equipe, né, com uma equipe de colaboradores. E aqui eu entrei como um colaborador, não fiz nenhuma grande colaboração, apenas modifiquei um arquivo e mandei para o professor Tiago para ele colocar dentro do repositório dele. A única coisa que eu fiz aqui, eu coloquei aqui embaixo, atualizado em 2025, semestre passado, tá? E daí eu só consegui ver isso porque aqui nós temos as confirmações, que são as versões diferentes que nós temos dentro do projeto, tá? E aqui a gente tem o que o professor Alex ele fez, né? Não fez nada, ele só modificou o arquivo README e daí o processo que a gente faz para fazer, digamos, o upload é o processo do pull. Só que o pull, como não é o meu repositório, na verdade eu peguei do meu repositório e pedi para que fosse publicado alguma coisa dentro do repositório original do professor Tiago. Então, daí eu fiz essa solicitação para ele pegar o projeto que eu colaborei do dele, só que para isso eu tive que fazer um processo que é da clonagem, né? A gente tem aqui o comandinho para a gente fazer a clonagem, né? Ou pelo GitHub CLI, ou por fazer o comando, né? De usar o clone do GitHub. É que dentro do Visual Studio tem a opção também
Aqui não vou conseguir abrir nem o 2026, para daí, no lugar de a gente abrir um projeto online, um projeto local, a gente abre um projeto online, que é fazer o processo de clonar, né, um repositório válido, né? E daí, a partir daí, a gente consegue ver o que que aconteceu, tá? E daí, dar a sequência, eu modificar e ainda apontar que o projeto real não é o meu, o projeto original é outro, para daí mandar para lá, tá? Deixa eu só voltar ali no ponto que a gente estava, que é um commit em específico, tá? É esse commit que a gente tem, tá lá no finalzinho do projeto, tá? Beleza? E daí tem algumas diferenças que nós temos em relação ao uso do comando em C Sharp do 2022 para o 2026. E daí fica meio complicado de estar a gente abordando as duas instruções, justamente porque vocês estão estudando para a versão do 2022, tá? O nosso material ele está sendo atualizado, então, atualmente foi atualizado do primeiro semestre, o segundo semestre ainda estamos no 2022, tá? Bom, então, o que acontece? A gente tinha começado a trabalhar com a tela da hospedagem contratada, que é para fazer um resumo das informações que foram colocadas da contratação da hospedagem, para daí falar qual é o valor, como que foi contado aquilo ali e tudo mais. E para isso a gente vai precisar dessas variáveis, tá? Então, no momento que a gente trata do conceito da orientação a objeto, toda vez que a gente precisa de informações diferentes, uma que é para fazer a coleta e a outra para exibir, a gente trata em modelos diferentes de dados, tá? Então, um é uma representação que a gente precisa falar quais são as informações do quarto, qual é o nome do quarto, qual é a categoria dele e qual é o preço. Isso são um tipo de informação. A hospedagem em si, ela vai trabalhar com outras informações. Quantos adultos vão ter, quantas crianças vão ter, qual é o quarto selecionado, o, a data, né, de início e a data final da duração da hospedagem. Então, a gente precisa dessas 5 informações, tá? Beleza? E daí que a gente calcula o processo, né, para a gente poder fazer isso daqui, tá? Então, a gente vai gerar outras informações. Quanto tempo que a gente vai ficar é um cálculo que a gente faz entre a data de saída, que é uma data futura, menos a data de entrada, que é uma data anterior à data de saída, tá? Isso daí a gente também tinha uma restrição, né, de validação dentro da hospedagem. Na hora que a gente seleciona qual é a data de entrada, a gente bloqueia que a data de saída não pode ser nem igual, tem que ser maior do que a data de entrada. E a data de entrada não pode ser menor do que a data de hoje. Eu não posso entrar em abril de 2026. Eu tenho que entrar a partir do dia de 1º de junho de 2026. Tá? Então, se eu seleciono a entrada no 1º de junho de 2026, na saída ela tem que ser a partir do 1º de junho de 2026. Tá? E daí a gente consegue, então, fazer essa conta. Então, a gente pega uma data, subtrai de outra, e a gente pega essa informação em dias, tá? Então, com essa quantidade de dias que já está sendo calculado, eu consigo chamar estadia, tá? No processo que a gente faz a nossa contagem dessa multiplicação, tá? Então, primeiro, a gente vai lá e faz um cálculo sobre a quantidade de adultos, né? E o valor da diária de adulto. E a gente também faz a mesma expressão, só que com criança, que é a quantidade de criança e o valor de diária para criança. São dois valores diferentes. Eu tinha feito ali uma regrinha como se fosse 50%, mas nem sempre é essa regra. Às vezes é um outro valor, ou menor ou maior, e por isso que a gente precisa, dentro da informação do quarto selecionado, a gente vai precisar também ter essa informação em modelo, tá? Qual é o valor para adulto e qual é o valor para criança. Então, são duas informações diferentes que elas fazem parte da informação do quarto, tá? Beleza? Agora, já na hospedagem, daí a gente vai precisar utilizar ela dentro de uma expressão matemática.
Aqui a gente está colocando já dentro de uma variável, mas essa expressão ela poderia estar aqui substituindo então a variável. Da mesma maneira, essa expressão também aqui substituindo essa variável. E daí a gente multiplica, né, pela estadia, beleza? E daí a gente vai ter esse cálculo aqui do nosso total, beleza? Então, deixa eu ver. Ok. E esse total também uma outra propriedade. Aqui, em nenhum momento, a gente está trabalhando com o conceito de método, nós estamos trabalhando diretamente com o conceito de propriedade, justamente porque a gente vai juntar esse conceito com o conceito da vinculação ativa, que a gente mantém dentro do .NET, né, que é o nosso binding context, né, que é a vinculação de contexto. Beleza? Bom, aqui a gente está tratando também sobre o uso do comandinho de comando assíncrono, né, que é a parte de a gente conseguir clicar e exibir a mensagem, ou então fazer a navegação e passar qual é esse contexto. Então, enquanto ele carrega qual é a informação do nosso contexto para ele poder exibir essas informações, o display de alerta ele também faz a mesma coisa. Então, no botãozinho de finalizar ali da nossa contratação de hospedagem, a gente vai lá e carrega todas as informações necessárias para a hospedagem. Feito isso, aqui ele está colocando como variável H. Então, eu vou passar esse H para a nossa tela de hospedagem contratada. Tem um outro comandinho, eu não lembro direito como é que é essa expressão, vou mostrar aqui para vocês, porque na hora que a gente está tratando aqui, a gente fala, por exemplo, né, que o que a gente vai exibir é a descrição do quarto selecionado. Então, a gente coloca o comandinho bind e o quarto selecionado, tá? Mas aqui ele não está sabendo, né, qual é esse quarto selecionado. Ele sabe que vai ter uma variável chamada quarto selecionado e ali dentro ele vai ter uma descrição, tá? Então, o nosso quarto selecionado, ele é um objeto do tipo quarto. Dentro do objeto quarto, aí que a gente vai ter o nosso comandinho, tá? De descrição, tá? Então, ele é meio confuso, mas nem tanto, beleza? Só que aqui a gente está falando que essa variável, tá? O quarto selecionado, ela está vindo da nossa classe, tá? De hospedagem. Tem um comando em .NET que a gente põe aqui dentro da declaração do content page. Se não me engano, era alguma coisa sobre uma referência estática de contexto, né? Um static reference ou um static binding, né? Que a gente utiliza, ou um static resource. Não lembro direito qual é a expressão que a gente utiliza para daí anunciar que a classe do objeto que nós estamos utilizando de contexto, ela é representada por um modelo, tá? E daí, a gente, na hora que vai escrever aqui, ele já reconhece qual é a classe, e na hora que a gente coloca o comandinho bind, ele já sugere as propriedades que nós temos ali daquela classe, tá? É bem interessante, tá? Beleza? Pessoal, tem aqui uns errinhos propositais. No caso, o errinho proposital que a gente tem aqui é o uso aqui dessa aspa, tá? Ela só tem aqui o abre aspas, ele não encerra aqui a nossa linha 57 o fecha aspas. Tanto é que o restante do código ele fica com cor diferente, tá? Então, é só vir aqui na linha 57 e colocar um fecha aspas antes desse caractere barra, beleza? Então, deixa eu ver. Então, daí a gente tem esse comandinho, né, que só para lembrar, o async é justamente porque ele é um processo assíncrono. Então, ele não acontece em tempo real. Ele acontece meio parado. A gente começa ele tem que fazer mais alguma outra coisa para daí ele finalizar. E é isso que vai acontecer. Então, ele primeiro vai carregar essas informações, substituir onde a gente tem ali os valores que eles estão sendo utilizados por uma outra variável, né? E na hora que ele vai lá e substitui, e ele carrega, ele está pronto, ele valida, inclusive, se o valor ele está bom para ser exibido, aí que ele faz o processo de exibir pelo comandinho do push, tá? Beleza? Deixa eu ver. Certo. E é essa forma que a gente faz esse transporte das variáveis, né? Que daí a gente vai lá e cria um contexto, e daí a gente puxa esse contexto para ser exibido dentro da nossa tela, tá?
No caso aqui, ele está colocando para ele mesmo. Ele está, na hora que ele carrega a página, ele cria para o contexto dele um objeto chamado pessoa. Está aqui a classe pessoa, que tem nome e idade. E para esse nome e idade, a gente vai conseguir, de uma maneira dinâmica, fazer essa vinculação de nome e idade. Tá bom? Beleza? Mas aqui ele também não tem a representação de qual é a classe para ele poder sugerir que, na hora que a gente for vincular, ele pegar da lista de propriedades e pegar, por exemplo, a propriedade nome. Tá? Beleza? Aqui a gente poderia estar utilizando o property name, né, na hora de fazer a vinculação dele, mas não é tão recomendado. Outra coisa que o ideal seria fazer aqui, o que está acontecendo dentro do nosso projeto, é o uso de um comando chamado string format, tá? Aqui ele também está utilizando um string format, só que esse string format, ele é uma formatação um pouco mais poderosa, digamos assim. Então, na hora que nós estamos fazendo nosso processo dessa vinculação, a gente, além de vincular, a gente também faz uma formatação dessas variáveis, tá? Então, dentro desse processo, ao meu ver, talvez o de vocês também faria mais sentido, de não ter esse chave, tá? Porque esse chave, na verdade, o que que ele está fazendo? Ele está, primeiro, buscando ali a informação que a gente tem, chamado data check-in e o data check-out. Então, a primeira coisa que ele tem é uma formatação do tipo de dado, né, que a gente tem de dado, né, de data que nós temos do nosso check-out e nosso check-in. Deixa eu só mostrar aqui. Ó, então, data check-in e data check-out é do tipo date time, certo? Então, primeira coisa, ele faz uma formatação de date time. E daí aqui a gente tem uma formatação de date time para string. E é por isso que daí a gente tem uma outra expressão. Essa expressão fala assim, zero, dois pontos, alguma coisa. Zero por ser a primeira variável que ele está indicando aqui. Aqui a gente começa com índice zero. Então, ele começa como zero, dois pontos, e daí, qual é o padrão de saída que a gente vai utilizar? Então, é dois Ds para a gente colocar o dia do mês, MM maiúsculo, que daí significa o número do mês. Se você colocar em minúsculo isso daqui, ele vai retornar, então, minuto, tá? E o ano, ele vira no formato de quatro dígitos, 4Y em minúsculo, tá? Só para lembrar como é que funciona isso daqui. Porque aqui a gente está falando de fazer uma formatação, mas o preço, o ano, coisa que nós temos aqui dentro dessa expressão, está sendo feito de uma outra formatação. Aqui, no caso, para a gente fazer a vinculação, né, da data, daí a gente vai precisar de uma outra chave. Eu acho que isso daqui também tem a ver, porque essa informação que a gente está pegando, ela está vindo do nosso objeto, que ele está vindo externamente, né? De um outro contexto. Aqui ele também está utilizando a mesma regra de utilizar o binding context, mas daí ele não precisa dessa outra validação. Aqui a gente vai precisar dessa validação de colocar essa chave também, tá? Beleza? Daí, de novo, a expressão, né? A expressão a gente pode colocar a expressão para a gente fazer o cálculo de diferença de dias, tá? Que é o comandinho subtract, ou então fazer a expressão para a gente fazer a soma, né, das datas. E daí a gente não precisa fazer um cálculo de conversão para milissegundo e depois converter de novo para o tipo de dado que a gente precisa. A gente tem já a expressão para a gente adicionar em dias, mês, anos, hora, minuto, segundo e milissegundo, tá? E daí ele já faz a expressão ali certinho, tá bom? Pessoal, aqui o meu Visual Studio ele ainda está atualizando, não vou conseguir terminar de fazer isso daqui, mas no nosso próximo e último encontro síncrono, a gente vai ter tudo isso daqui, tá bom? Só vou fazer o seguinte, parar aqui o compartilhamento, para daí eu entrar no meu canal do YouTube, mudar de conta, professor Alex, vamos lá para o estúdio, agora compartilhando de novo, tá? Então, tenho aqui um conteúdo, certo?
E eu tenho aqui também para o pessoal o encontro que eu fiz com o professor Tiago, eu acho que foi o encontro da Agenda 15, tá? Nesse encontro que a gente faz esse processo, tá? De eu clonar o projeto dele e fazer um upload, tá? Deixa eu só confirmar isso daqui, porque eu consigo ver pela data de publicação e a data do commit que foi feito, tá? Vamos lá. Vamos do projeto histórico. Tarará, aqui. O professor Alex, no dia 18 de novembro. Então, foi aqui. Aqui foi quando eu publiquei. Então, foi na agenda 16, quando a gente fez esse processinho, tá? Então, vou colocar para vocês, tá? Também esse link, beleza? Que daí eu vou divulgar lá para vocês verem esse processo. Como eu não tenho dois usuários aqui, para poder fazer esse processo de pelo menos alguém pegar um repositório meu ou o contrário, e daí a gente fazer esse processo de migrar, então daí eu passo esse videozinho, tá bom? Nele também a gente aborda exatamente qual é o comandinho que ele faz aquele vínculo de qual é a classe do Binding Context. Beleza? Pessoal, obrigado. Eu recebi também mensagem falando melhores e tudo mais, que eu estou passando por um momento difícil. A minha dificuldade mesmo foi em relação à vista, que isso eu tive um diagnóstico meio precoce, mas foi bom porque pelo menos eu tive um pouco mais de cuidado com a vista, tá? Então, queria agradecer também a colaboração da coordenadora Kelly, que ela também avisou a tempo, já que eu não poderia estar acessando o sistema que eu estava de atestado, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Eu espero que a gente se encontre, né, pela última vez, pelo menos agora na agenda 16, que está prevista para acontecer agora nessa quinta-feira, tá bom? As correções da semana passada, elas ficaram acumuladas, porque eu acabo colocando também meu atendimento na quinta-feira, e na quinta-feira foi quando eu precisei fazer a cirurgia. E eu tive é, um pré-operatório, foi um pouco difícil, mas consegui fazer e está tudo certo. E isso acabou tomando um pouco de tempo, tá bom? Obrigado pela compreensão e espero que a gente se encontre ainda na nossa última gravação, que vai ser nessa quinta-feira, às 20 horas, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até mais.